E agora chegou o momento da mensagem da palavra do Senhor. Vamos ouvir? Uma boa tarde a todos. Nós desejamos que essa seja uma tarde boa na presença do Senhor, né? Olha, na paz do Senhor, né? Porque não tem como ter uma boa tarde, né? Se não for na paz gloriosa do Senhor. Então, o que nós desejamos a você é que ao longo de todo esse dia, não somente esta tarde, mas todo esse dia, que você passa ele na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que é presente conosco, né? Nós agradecemos a Deus esta oportunidade de estar aqui, agradecemos a Deus por sua vida presente conosco, que muito alegra o nosso coração a sua presença. Queridos, para a meditação, o livro é Salmo capítulo de número 18. Salmo capítulo de número 18. Apenas o versículo de número 30. Desejamos aí a você, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar suprindo aí todas as suas necessidades. Temos pessoas bem pertinho de nós, né, Olha? Mas também tem pessoa bem longe, né? Bem longe em outros países. Que a graça do Senhor possa estar abençoando e suprindo as necessidades de vocês, as necessidades das suas famílias e abençoando também aí os seus projetos de vida. Salmo capítulo de número 18, apenas o versículo de número 30. Assim vai dizer a palavra do Senhor: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e ele é um escudo a todos os que nele se refugiam. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus é ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar, né? O segredo é aprender e guardar, né? Aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, falar de Deus é algo maravilhoso. Falar acerca da pessoa de Deus é algo maravilhoso. Falar a respeito dos atributos de Deus é algo maravilhoso. Falar a respeito do caráter divino é algo maravilhoso, né? É uma pena que nós não temos muito como estender esse assunto, né? Porque o que é, né? E o que vamos falar de Deus se não nos for revelado, né? Quem é que pode, né, explicar Deus em sua totalidade? Ninguém, a mente humana, né? Como nós vamos falar de alguém, Áurea, que é infinitamente mais? Como vamos falar de alguém que é infinitamente mais? Não temos como falar muita coisa, né, de nós mesmos, não temos como falar nada acerca de Deus, a não ser aquilo que nos é revelado através da sua palavra, acerca da sua pessoa. Então é muito difícil falar acerca de quem é infinitamente mais, mas a palavra do Senhor, né, se referindo ao nosso Deus, ela vai nos dar uma noção, né? Uma noção da grandeza, porque ele é. Aí você fala, mas por que noção? Porque ele é infinitamente, né? Ele é infinitamente mais, ele tem infinitamente mais, ele pode infinitamente mais. Então, para falar acerca de Deus, né? É muito pouco, quando falamos acerca de Deus, é muito pouco em relação a quem ele é, ao que ele pode e ao que ele faz. Queridos, e dentro de todo este poder e graça, dentro de todo esse poder e majestade, o objetivo, Áurea, da reflexão, né, em essas poucas palavras que falaremos aqui neste momento de reflexão, nestas poucas palavras de pouco tempo, tem apenas um objetivo. Apenas um objetivo. É o seu entendimento acerca de Deus. Porque muitas pessoas hoje estão distanciadas de Deus, por achar que Deus é aquela divindade lá longe, olha, mas muito longe. Muito longe, e muitos pensam que além de ser longe é insensível à sua realidade. Outros acham que além de ser longe, ele não está te vendo. Outros acham que ele, além de estar muito longe,
Ele não vai se importar com você, né? Outros acham que além de uma divindade muito longe, ele não tem interesse em sua vida. Então o objetivo da reflexão, né, nesta oportunidade é tirar todo este pensamento contrário à realidade acerca de quem é Deus e o propósito dele para a sua vida. Queridos, chegamos no versículo aqui, no versículo de número 30, que é um versículo para a nossa meditação, mas antes de ler ele novamente, existem algumas questões que a gente tem que é bom a gente saber. Existem certas coisas que é exclusividade divina, viu, olha? Exclusividade de Deus, né? Atributo exclusivo, ninguém, só Deus, né? E dentre dos atributos exclusivos aí a gente pode destacar, né, os 3, né? Que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Sabe de todas as coisas, querido, em todos os tempos. Todas as coisas em todos os tempos. O passado, o presente, e ele já é ciente do nosso futuro. A onisciência tem o poder do conhecimento. A onipresença, estar aqui e em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipotência, pode todas as coisas. Isto é maravilhoso. Quando nós começamos a analisar, embora nossa mente é muito pequena para ter esta compreensão, né, acerca de Deus, mas pelo menos o que é suficiente eu consigo pegar para me crer, para me entregar, né? O suficiente a graça me faz alcançar, que é reconhecer. Então, quando a gente começa a analisar a pessoa de Deus, a gente fica perdido em seu poder, né? A gente fica, conforme a própria palavra, falando acerca dele mesmo, o apresenta como alguém que é infinitamente mais do que eu possa imaginar. Mais do que eu possa imaginar que ele é, mais do que eu possa imaginar que ele pode fazer, mais do que eu possa imaginar acerca do seu poder, ele é infinitamente mais, né? Também nós temos aí o caráter divino, né, que faz parte do caráter divino, o amor, a fidelidade, a bondade, a lealdade, a eternidade, né? E outros mais. Se a gente fosse citar aqui, basear os textos na palavra, a gente vai ver que só Deus, somente o Senhor, estes atributos, né, esses atributos pertencem a Ele. E aí nós chegamos aqui no texto em questão, e eu achei interessante que isso aqui foi a revelação de um homem cheio do Espírito de Deus. Ele fala acerca de Deus e ele vai dizer 3 coisas maravilhosas acerca de quem é o Senhor na visão dele. E esta visão deste homem que escreveu este salmo, ela não pode deixar de ser diferente, a minha visão e a sua visão. Acerca de Deus ele vai escrever assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra é comprovadamente genuína e ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Quando eu achei esse versículo, quando eu vi esse versículo, eu comecei a analisar, mas que coisa maravilhosa. Que declaração, querido, que reconhecimento acerca da pessoa de Deus. Uma pessoa por ela mesma, ela é incapaz de ter um reconhecimento desse. É a fé, é a graça do Senhor que nos alcançou. Porque só depois de alcançado a graça é que nós temos a compreensão acerca de quem o Senhor é. Só depois de entender e reconhecê-lo como sendo o Senhor de nossa vida é que nós temos a capacidade de poder declarar algo desta natureza, conforme aqui este salmista declarou.
Coisa maravilhosa. Então vamos lá. 3 aspectos acerca da visão deste salmista em relação a Deus. Primeira delas, caminho perfeito. Aleluia. Só isso aí já dava um tema de uma mensagem gigantesca, né? Caminho perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Queridos, quando nós falamos de caminho, nós falamos de entendimento. Quando nós falamos de caminho, nós falamos de direção. Quando nós falamos de caminho, nós falamos de projeto de vida, de entendimento, de posicionamento, né? E tudo que nós necessitamos é de um caminho para viver. Ninguém vive sem ter uma direção. Nós precisamos dessa direção. E o que esse mundo te oferece, querido, é justamente muitas direções a seguir. Mas a palavra do Senhor acerca do caminho, ela vai nos orientar com cuidado. Muito cuidado. Porque diz a palavra do Senhor que há caminho que ao homem parece ser bom. A palavra do Senhor vai falar que há caminho ao homem parece ser perfeito, mas somente parece. Mas o final é final de morte. O que se encontra no final deste caminho, na chegada no final deste caminho, falar de caminho aqui é falar de vida, nós vamos entender que é fracasso espiritual. Este mundo, ele é cheio da sedução. E uma vez tragado pela sedução deste mundo, nós estamos dados ao fracasso. E esse fracasso, ele chega através da escolha do nosso caminho. É nós mesmos que optamos e escolhemos uma direção e tomamos esse caminho, e por isso que aqui, por algumas vezes já foi anunciado que o homem, ele é incapaz de governar a sua vida e estar em segurança espiritual. Ao homem não foi lhe dado esta condição, esta capacidade. Por isso que a palavra do Senhor apresenta o Senhor como sendo o caminho. Glória a Deus. A direção, e direção perfeita, olha. E vem o Filho confirmando isso. Eu sou o caminho, a verdade, e que leva a vida eterna. Queridos, isso é maravilhoso. E é uma pena que, infelizmente, por não atentar para a palavra do Senhor, como sendo o caminho de segurança para a minha e para a sua vida, muitas pessoas neste exato momento estão recebendo a consequência do seu caminho errado escolhido, o fracasso espiritual e também com consequências materiais. Daí a orientação da palavra do Senhor, muito cuidado. Olha a declaração deste homem: ó Senhor, este é o nosso Deus, cujo caminho é perfeito, sem variação, né? Sem nada que venha interferir nesta perfeição. Nada se opõe à perfeição deste caminho. O caminho foi projetado perfeito, e perfeito ele é, e sempre ele será, porque este é o único caminho, o caminho de Deus. É justamente esse caminho que ele te apresenta na oportunidade desta reflexão. Cuidado, querido, por qual caminho você tem seguido. Se você deseja a perfeição, somente o Senhor pode te proporcionar a direção através das suas orientações e te manter. O interessante é que a palavra do Senhor vai nos dar esta promessa: nos aponta o caminho e nos sustenta no caminho. Glória a Deus. E isso só o Senhor pode fazer. A segunda declaração, né, que eu falei que vai ser rápido, né? Então a segunda declaração, ele vai falar palavra genuína. Olha que coisa bonita, né? Deus cujo caminho é perfeito, e a palavra é comprovadamente, ainda ele coloca essa observação, é comprovadamente genuína. O que é genuína? Sem alteração, sem falsificação. O empenho da palavra do Senhor é o cumprimento puro daquilo que ele empenhou acerca, né,
daquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor, ela não sofre alteração, ela não sofre variação, e o Senhor, conforme diz as próprias Escrituras acerca da sua palavra, ele vela em cumprir. Então, o empenho da palavra do Senhor, querido, nada pode opor ao empenho da palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que não existe sabedoria alguma, não existe discernimento algum, nem plano algum que possa se opor ao Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é inalterada. Não se altera a palavra do Senhor. E para nós fecharmos aqui, por último, ele vai nos dar aí um conforto espiritual muito grande, que é o que nós necessitamos. Tudo aqui que foi falado aqui é essencial para a nossa vida. É indispensável para a nossa vida, para um viver espiritual seguro. Ele fecha declarando também que o Senhor, quando ele fala assim, Aura, ele é. Não foi e nem será, né? Ele é. Ele é. Ele é no passado, ele é no presente, ele é no futuro. Ele é. Ele é escudo. Quando nós falamos de escudo, nós estamos falando de proteção. Mas proteção para quem? Para todos? Somente todos quanto querem. É para todos. Mas somente tem dele esta graça, tem dele este privilégio, tem dele este recurso, somente aqueles, conforme diz a palavra do Senhor, fechando esse versículo, para aqueles que nele se refugiam. Quando nós falamos de segurança, é tudo que nós queremos, sabe, olha? A gente não consegue ter qualidade de vida sem ter segurança. A segurança tira a tua qualidade de vida. A segurança te faz você ver grandes problemas e viver em grandes problemas. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos confortar e nos apresentar o Senhor como sendo o nosso escudo, aquele que pode fazer por você o que ser humano nenhum pode fazer. Não existe poderes, não existe as forças armadas, não existe as forças auxiliares, não existe defesa civil, não existe órgão algum em país algum que pode te proporcionar a segurança que somente Deus pode fazer por você. Que declaração maravilhosa, né, Olha? Maravilhosa, Ivan. E eu acho lindo também o fechamento aí da epístola de Judas, né? No versículo 25, ele é descrito como o único e sábio Deus, nosso Salvador, que possui toda a glória, poder e majestade, tanto agora quanto para sempre. Aleluia. Esse para sempre aqui significa que ele é eterno. Sempre você gosta de tocar num assunto, né? Que muitas pessoas nos prometem algo, são pessoas boas, são pessoas que nos querem bem e são pessoas que até podem nos ajudar, porém não são eternos. Não são eternos. Então a nossa esperança não pode estar firmada em alguém que não seja eterno, que né? Perde função, que perde poder. Perde poder, que perde função, que perde a vida. Que perde a vida. Então, um filho, por mais amoroso que seja o seu pai, e por mais que tenha condições de te ajudar, ele não pode confiar, porque o pai hoje está aqui vivo, amanhã não está mais. Mas o nosso Deus, aleluia, aquele que nos tem dado a esperança de vida eterna, aquele que tem nos mostrado o caminho e nos sustentado no caminho, como nós ouvimos nessa tarde, ele é a razão da nossa esperança e confiança, porque a nossa esperança e confiança está firmada nele, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente e vive eternamente. Aleluia. Porque se o nosso Deus não fosse eterno, nós não poderíamos estar aqui hoje oferecendo a graça dele, aleluia, oferecendo a salvação que ele tem para oferecer, mostrando aí o poder que ele tem no céu e na terra, porque alguém poderia pensar, mas e se amanhã ele não estiver mais vivo? Então, a eternidade
é uma coisa, né? O atributo aí do Senhor, os atributos do Senhor são tantos, mas quando se fala de eterno, é aquilo que nos traz maior segurança e alegria de pregar as boas novas dele todos os dias. Falar de alguém que é eterno, nós estamos falando do único. Somente de um nós podemos falar. Aleluia. De eternidade, oferecer o que ele tem e saber que ele é eterno. Temos convicção que ele é eterno, porque não adiantaria oferecer algo para você se não fosse essa graça tão grande. E a distância, né, Ivan? A distância de um Deus tão grande, quem faz somos nós, né? Quem faz somos nós. Porque se estamos aproximando dele dia após dia, nós estamos vendo o tamanho do nosso Deus. E a distância quem vai fazer é eu e você, é nós que decidimos como nós queremos estar, qual a distância que nós escolhemos estar do nosso Deus. E que nessa tarde nós venhamos a decidir no nosso coração e na nossa mente e na nossa prática, né? De estarmos cada dia mais perto do nosso Deus, porque quanto mais perto nós estamos dele, mais as promessas dele vai se cumprir. Aleluia. Na nossa vida, porque ele vive eternamente, ele está disposto a cumprir as suas promessas, mas nós precisamos estar no caminho, na posição que ele nos chamou. E para a gente fechar, e vamos fechar com a questão da distância, né? Encurtar a distância, né? Porque se você entender que o Senhor é uma divindade distante, na sua cabeça ele, né? Para você ele vai ser assim, mas qual que é a orientação da palavra de Deus? Que aqui a gente trabalha com a palavra, né? Sim. A orientação da palavra é aproximar. Aproximar, esta é a orientação da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer assim: aproximai-vos do Senhor, aleluia, e ele aproximará de vós. Então não veja o Senhor como esta divindade distante, meu querido. O Senhor está muito mais perto do que você pode imaginar e querendo estar ainda, né? Mais perto de você, né? Porque a palavra nos manda procurar, né? Nos manda buscar. E a Bíblia vai dizer que aqueles que buscam o encontram. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento para que você possa desfrutar deste relacionamento, né, de proximidade com o Senhor e viver, né, e viver a graça da presença de Deus na sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Receba a gratidão, receba o nosso reconhecimento da grandeza e a sabedoria da palavra do Senhor e o poder do Senhor sobre nós. Muito obrigado por cada um que é presente, ó Deus, que neste momento cultua o Senhor juntamente conosco. Assim nós oramos agradecidos e clamamos que o Senhor receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.